Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Em santificação e honra. Essa eu classificaria como segundo, tá, amados? É acompanhada da primeira, porque sem a primeira a gente não vai a lugar algum. Podemos ter acesso ao novo nascimento e morrer um segundo depois. E não participar de toda essa santificação ao qual nós somos aconselhados a buscar. E tá tudo bem, Mas, ao tempo que o Senhor nos deu aqui, nos resta, nesta vida, como nós falamos no domingo passado, esse tempo que nos resta, mas nós temos que fazer algo. E este algo está inteiramente ligado a frutificar. A qual a santificação, se não estiver em mim, amados, há uma dificuldade tremenda nesse ser produtivo, sabe? Ser fértil para com Deus. A santificação nos torna férteis para que em toda oportunidade tenhamos assertividade em nossa pregação, em nosso testemunho, em tudo que nós vamos e estamos fazendo. E isso é um processo, amados, eu sempre gosto de lembrar, né? É um processo. E ele começa no nosso novo nascimento e termina quando a gente fecha os olhinhos aqui na terra, né? Essa busca incessante, né? Entre outras vontades, ao qual nós vemos e aprendemos. O que fica, amados, é nós termos a plena consciência de entendê-las. Porque eu não posso agradar a Deus se eu não conhecer a sua vontade. Às vezes a gente quer, né, pela nossa própria força fazer algo e tá achando que tá fazendo o melhor para aquela pessoa, mas ela não quer aquilo. E qual a finalidade? Nenhuma. Temos que nos esforçar em fazer a vontade de Deus, e não algo que para o ser humano ou para nós pareça bom, ou pareça que vai dar algum fruto. Sempre com o direcionamento, né, de Cristo, ao qual só vem diante da sua sabedoria. Caminhando. Não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Há um acompanhamento, viu, amados, que a gente recebe junto com esse novo nascimento, né? Fora os frutos do Espírito, aos quais estão registrados no capítulo 5, verso 22 de Gálatas, e nós já decoramos, né? Isso é bom. Temos o amor, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio, a mansidão, a temperança e tantos outros. Isso nos dá uma capacidade, entendimento, conhecimento, inteligência, capacidade, todas essas palavras, né, que são sinônimos. Dotados da espiritualidade, amados, porque agora a gente deixa de fora toda a nossa capacidade humana. E vamos lembrar, né, de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Porque a minha capacidade humana, ela é falha. Ela é cessante, né? Ela não tem capacidade, amados, de produzir qualquer coisa. O que Jeremias disse? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A capacidade humana, ela é totalmente falha. Ela é algo, amados, que a gente tem que aprender a cada vez mais se livrar, né, dessa confiança que o conhecimento nos dá, né? O estudo, a letra, né? A profissionalização nos dá. Temos que nos desapegar disso e entender que o que é espiritual comunica com o que é espiritual. Que o homem natural, amados, não tem essa capacidade de discernimento espiritual. Porque isso não foi reservado a ele. Foi reservado unicamente aos espirituais. Para que os espirituais tenham esse tal discernimento. Por isso necessitamos de uma nova vida. Entendem como isso faz sentido agora? Como o meu velho homem não tem capacidade de fazer nada, não tem capacidade de ser salvo, não tem capacidade de discernimento, não tem capacidade de fazer a vontade de Deus. Se ele não tem nada disso, amados, para que ele serve? Para nada. Para morrer. Somente isso. E quando ele encontra a morte no corpo de Cristo e é ressurreto como uma nova criatura, um novo ser, renovado no entendimento, no corpo e no pensamento e no espiritual. E aí, amados, a gente começa a entender um pouquinho desse quociente espiritual que habita em nós. De Efésios capítulo 1, versículo 13. Ao qual todos que foram ressuscitados juntamente com Cristo, ou como diz o versículo 12, a todos quanto nós estamos em Cristo Jesus, nós somos selados com o Espírito. O que diz o verso 13? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Selado, amados, é algo que, sabe, não tem volta. E ainda bem que não tem volta. A pessoa que chega até Cristo e tem a vida transformada, mas ela tem arrepio do que acontece na vida passada dela. Ela tem repulsa por tudo o que acontece ou aconteceu. Aquela vida velha não dá mais prazer, amados. É uma troca. É uma troca em que a gente não dá nada e ganha tudo. E a sabedoria vem do alto. E somente a sabedoria do alto é que produz o produto de paciência e justiça. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Oh, amados, é exatamente isso. A sabedoria que do alto vem primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, misericordiosa, bons frutos, sem parcialidade, ou seja, sem exceção para com alguém. É isso que o Senhor nos providencia, amados. Agora é necessário pedir, né? Porque se a gente não pede, a gente não recebe, tá bom? É o que Jesus Cristo diz no Evangelho segundo Mateus. Pedir, o que vai acontecer, amados? Vai nos dar. Busca e encontra. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Oh, amados, é exatamente isso. Se a doutrina em que nós estamos não produziu esse fruto, amados, de nada tem utilidade. De nada tem utilidade. Estamos falando do conhecimento de Deus, do quanto temos que nos aproximar dele. E é o que ele fala no versículo 10. Por isso, andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Amados, a alegria do Senhor. O que é a alegria do Senhor? Se não fazermos a vontade dele, né? É entender isso. À medida que eu faço a vontade de Deus, amado, ele está alegre. Ele está se agradando de mim. Mas quem aqui não tem vontade de agradar a Deus? Entenda. Quem não tem vontade de agradar a Deus? Essa é a nossa maior vontade. Porque ele já me deu tudo em Cristo. E eu não dei nada.